Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Jeane. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Que bom ter a sua presença. Estamos iniciando hoje o nosso programa Conhecendo as Obras Básicas. Serão 5 encontros que nós teremos e em cada encontro terei a participação aqui junto comigo de um convidado para poder conversar um pouquinho sobre uma das obras básicas. Primeiro, o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e por último, mas não menos importante, a Gênese, né? Então, a gente vai seguir a ordem do Pentateuco e conversar um pouquinho, né, sobre essas obras tão importantes para todos nós. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é a principal obra espírita, né? Quando as pessoas questionam qual é o livro mais importante do Espiritismo? O Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos é a espinha dorsal da codificação. É nessa obra que a gente encontra todos os princípios e orientações básicas para a doutrina. E os outros livros da codificação não são importantes, então? São tão importantes quanto. Porém, todos os outros 4 já possuem uma sementinha que foi plantada no Livro dos Espíritos, não é, Jeane? Com certeza. E ele é a base, né, da doutrina espírita. Muita coisa veio depois do Livro dos Espíritos, mas ele, como a base, ele tem as informações que nos auxiliam a compreender tudo que vem depois, dentro da própria, né, dos próprios livros que Kardec publicou, como em outros livros que vêm sendo publicados até hoje. Uhum. Infelizmente, nem todas as pessoas que seguem a doutrina espírita leram ou têm o costume de estudar o Livro dos Espíritos. E isso provavelmente por causa da linguagem que, né, por ter sido publicado em 1857, é uma linguagem, e traduzido também pouco tempo depois, é uma linguagem que a gente tem dificuldade, às vezes, de ler. Então, as pessoas, algumas pessoas, infelizmente, costumam evitar ler, né, essas obras, né, a base do espiritismo, e leem, muitas vezes, livros mais recentes, romances. Eu acho que não tem erro algum, né? Na verdade, toda obra que traz, tanto doutrinária quanto romances espíritas, vão trazer as informações que são importantes para a gente, informações do próprio Livro dos Espíritos, mas eu acho que, como seguidor da doutrina, nós devemos ler e estudar o Livro dos Espíritos, porque a partir do momento em que você compreende, né, começa a receber as informações vindos de outra pessoa, seja de uma palestra ou de um vídeo como esse que a gente está fazendo agora, você acaba ficando à mercê da interpretação de outras pessoas. Não que essas pessoas vão trazer informações erradas, não é isso. Mas eu acho que a construção do conhecimento, ela tem que partir do íntimo. Então, você construir o conhecimento em você, então, o ideal é que você tenha o acesso à informação e tudo que vem depois seja uma contribuição. Então, por isso que eu acho extremamente importante para aquelas pessoas que seguem a doutrina, que se dizem espíritas, que acreditam, que possam ler, e não só ler, também estudar o Livro dos Espíritos. Sim. E aí o estudar, ele engloba, inclusive, essa questão da pessoa não conseguir compreender. Não conseguiu compreender o que está escrito? Não tem problema. Não continua, para e vai pesquisar em torno daquilo ali. Não consegui entender essa pergunta porque são palavras muito difíceis. Vamos olhar no dicionário, então, o que significa. Vamos reformular com a nossa linguagem, então. Entendi. Agora eu vou ler a resposta. Não consegui entender. Vou em busca, então, de pesquisar para entender o que foi dito. Entendi. Vou avançar. E não é simplesmente ler, é estudar. Exato. Isso engloba se deparar com situações que não entendemos ou que não concordamos, né? Não é porque somos espíritas e estamos abertos a estudar o espiritismo que a gente vai entender e concordar com tudo de uma única vez. É natural que a gente não concorda com isso daqui, mas vou continuar estudando, porque lá na frente tem sentido.
né? Verdade. E para aqueles que não, né, ainda não tiveram a oportunidade de ler, né, de estudar o Livro dos Espíritos, ele foi, né, construído na forma de perguntas e respostas. Sim. Né? Inicialmente, quando foi publicado em 1857, eram 501 perguntas e respostas. Uhum. Já a segunda edição, que é de 1860, são 1019 perguntas e respostas. Sim. Só que o mais interessante é que não são só as perguntas e respostas, porque os comentários do Kardec, em algumas dessas perguntas, justamente por perceber que precisava de um aprofundamento maior, são extremamente importantes. Então, muitas vezes você vai ler a pergunta, vai ler a resposta, não vai entender, mas logo depois tem toda uma interpretação que o próprio Kardec traz para nos auxiliar. Então, é interessante que a gente possa ler, que a gente possa estudar. Também é uma fonte também de pesquisa, porque muitas vezes você não vai ler o Livro dos Espíritos, né, de uma forma contínua, mas você vai lá buscar, né? E ele foi dividido de um jeito que facilita esse processo, né? Ele foi dividido em 4 livros. E Kardec, por ser, né, ter essa raiz científica, né, ele já trabalhava com essa visão da ciência, ele dividiu de uma forma que ficou bem didático, né? Porque a gente tem os 4 livros. O primeiro livro seriam as causas primárias, em que ele introduz. Então, nesse ponto, ele mostra a base na qual tudo foi criado. Então, ele fala de Deus, ele fala do universo, então, a criação do universo. Aí, no segundo livro, em que ele fala do mundo dos espíritos, é aí que ele vai falar dessa relação que existe entre os planos. Plano material, plano espiritual, como que ocorre a comunicação, quais são os níveis de espíritos, tudo isso ele vai descrevendo. No terceiro livro, ele vem com as leis morais, justamente mostrando quais são as leis que regem tudo que ele tinha acabado de descrever no segundo livro. E, finalmente, no quarto livro, né, que é o final do Livro dos Espíritos, ele coloca as esperanças e consolações, que nada mais são do que as consequências e as aplicações de tudo que ele descreveu até agora. Então, como que tudo isso vai refletir na nossa vida, no hoje e no amanhã? Sim. E tudo isso que ele fez foi mediante, como a Jeane disse, uma análise técnica, porque ele era professor, ele era pesquisador, então ele não tirou tudo da cabeça dele, vou fazer assim porque eu quero. Não, tinha uma técnica, tinha um objetivo de estudo para facilitar o nosso estudo, por isso que ele é o codificador, né? Ele é o organizador ali de todo esse ensinamento, que não chegou diretamente para ele. Porque, diferentemente do que muitos acreditam, Kardec ele não era médium ostensivo. Todos nós temos a mediunidade, maior ou em menor grau, mas Kardec ele não era médium ostensivo. Porém, teve a colaboração de jovens médiums que lhe auxiliaram em todo o processo. Por exemplo, Caroline e Julie Baudin. Acho que é Baudin que fala, né? Não sei falar francês. Né? Eu confio na forma como você está falando. Não é? Mas deu para entender, né, quem são elas. Tinham na época, olha que interessante, 16 e 14 anos, respectivamente, então eram bem jovens. Depois se juntou a elas duas Céline Jaffé, que tinha 18 anos, e posteriormente ainda teve a colaboração, por exemplo, de Hermance Dufault, com 14 anos. Fora elas, inúmeros outros médiuns de vários cantos do planeta colaboraram com Kardec também, e ele se comunicava por cartas. Então, foi um trabalho que demorou anos para fazer. Imagina ele ter que confirmar as informações que diferentes pessoas passavam para ele por meio de cartas. Nessa época já tinha muitas pessoas que, não vou dizer estudando, mas entusiastas, né, desses fenômenos espíritas. O que o Kardec fez com todo esse processo, né, de pegar essas perguntas, refazer as perguntas a diferentes médios para ver se as respostas seriam as mesmas, organizar essas perguntas,
tudo isso trouxe essa questão científica, né? Ele queria colocar razão e acabar com o misticismo, porque o misticismo em cima dessa comunicação com o plano espiritual já existia. Não foi uma coisa que surgiu com Kardec, né? As pessoas já frequentavam as reuniões, né, das mesas girantes. Ele quis trazer justamente a razão para esse conhecimento. E eu acho que isso foi extremamente importante, né? Obviamente, foi a base, né, da doutrina espírita, mas também trouxe alguns problemas naquele momento, porque ele já sabia que enfrentaria, né, a repressão da igreja, né, porque você estaria contrariando, né, o que a igreja trazia como verdade. Você também poderia estar aí angariando o desapreço, né, de alguns governantes e também da comunidade científica. Então, ele também sofreu repressão dos próprios colegas de trabalho, né? Ele participava de reuniões científicas e muitos foram contra ele, porque acharam que ele estava saindo da ciência e entrando na religião, sendo que não era essa a proposta dele. Exatamente. E ele foi muito perseguido também. Kardec não teve um trabalho fácil. Às vezes a gente imagina, né, o codificador, então ele era um missionário, então ele tinha muito amparo. Sim, ele tinha amparo da espiritualidade, ele tinha uma grande missão, uma grande responsabilidade, e a espiritualidade já trabalhava com um plano B, caso ele falhasse, né, já tinha uma outra pessoa que faria a codificação, seria Leon Denis, né, que colaborou muito com Kardec, enquanto ele estava encarnado, e posteriormente à morte de Kardec, Leon Denis também ajudou muito na divulgação do espiritismo. Mas Kardec ele não tinha uma vida fácil nesse sentido. Ele era perseguido, ele era humilhado, ele era chantageado, né? As pessoas ameaçavam fazer mal a ele, fazer mal às jovens médiums, que eram perseguidas também. Meninas jovens de 14, 16 anos eram perseguidas por adultos, né? Ameaçavam tacar pedra na casa delas, colocar fogo, fazer um monte de coisa. Queimar na fogueira. Olha só que mentalidade, né? E elas também não tiveram uma vida fácil, elas não são privilegiadas por terem trazido as mensagens dos espíritos. Elas tiveram uma grande responsabilidade e sofreram bastante também, né? É importante a gente desromantizar a imagem que a gente tem, né, da codificação. Tem um livro que em breve todos vão ter oportunidade de ter acesso, não posso falar muito sobre ele ainda, mas que vai contar, vai ser um livro aqui da editora, que vai contar um pouco os bastidores de uma obra codificada. E a gente vai ver o quanto Kardec sofria, o quanto ele, antes de dormir, olhava para a Amélie, e queria desistir. Ele chorava, ela chorava, e ela dava força para ele, e ele ficou muito doente. Né? Essa parte a gente não vê. Muitas vezes a gente tem a impressão que os médios ou o próprio Kardec fizeram em busca da fama, do reconhecimento, mas, na verdade, eles não só de pronto tiveram reconhecimento, esse reconhecimento veio muito depois, como eles foram perseguidos, sofreram. Então, na verdade, era muito amor pelo que eles estavam fazendo, porque se fosse olhar o bem-estar físico deles, né, a tranquilidade, né, no dia a dia, ninguém teria feito. Então, foi um compromisso que ele firmou. E a gente vê, né, e depois que saiu, né, o filme do Kardec, muitas pessoas começaram a ter um pouco mais, eu acho, de acesso a essas informações, que descreveu um pouco dessa parte. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu quando o livro saiu. Né, porque durante o processo da criação do Livro dos Espíritos, né, durante os anos em que ele trabalhou, ele sofreu porque as pessoas por perto sabiam do que estava acontecendo, né? Os amigos, a igreja. Quando foi publicado, aí essa perseguição, ela triplicou, quadriplicou, porque aí o mundo sabia. E a gente vê um exemplo disso
no que é conhecido como o Auto de Fé de 61, se não me engano, 1861. Sim. Auto de Fé de Barcelona. Exatamente, Barcelona. O que acontece? O livro publicado, um amigo dele, francês, mas que era editor, escritor, e ele já tinha uma visão bem diferente das pessoas da época, tanto que ele tinha se mudado para Barcelona fugido, né, porque ele tinha sido condenado à prisão na França, né, que agora eu que vou errar o nome. É Maurice agora não sei. La Chatre. Isso, La Chatre. Ou La Chatre. Esse eu decorei, La Chatre. Ele foi para Barcelona justamente porque tinha sido condenado na França à prisão por causa de um livro que ele tinha escrito. E aí, chegando lá em Barcelona, sai o Livro dos Espíritos. Ele, como amigo, né, de Kardec, ele pede não só o Livro dos Espíritos, mas vários livros que ele envie para ele poder comercializar na Espanha, justamente para auxiliar na divulgação. Esses livros ficam presos, né, na fronteira, e na Espanha, isso é 1861, o Santo Ofício, a Inquisição, oficialmente ela já tinha sido extinta, né? A Inquisição espanhola ela é extinta em 1834, mas mesmo assim ainda existiam os resquícios do Santo Ofício, e a igreja ela queima mais de 300 exemplares em praça pública. Né? Então, imagina para o Kardec todo o trabalho, toda a dedicação, justamente pensando, não nele, mas pensando em divulgar a doutrina para que as pessoas pudessem crescer moralmente, e ele se depara com essa situação. Não foi uma coisa fácil. Né? Eu estava até vendo aqui, quando você falava, sobre um outro caso que aconteceu, que foi uma censura da Igreja Católica, né, quando em 1º de maio de 1864 incluiu o Livro dos Espíritos no index de livros proibidos para os fiéis. Ou seja, de forma clara, foi feita uma proibição. Quem era católico não podia ler o Livro dos Espíritos. Era proibido. Tudo bem, hoje em dia não existe mais essa proibição, mas há reflexos disso até hoje. Com certeza. Muitas pessoas têm um preconceito, né? Porque é algo indireto que foi passando de geração para geração, e até hoje tem pessoas que têm esse receio. Mas, por outro lado, tem uma coisa interessante, né? Que a gente pensa, né? A espiritualidade não podia ter feito algo, né? Já que era para divulgação, mas ela é muito sábia, né? Sim. O fato de ter acontecido, né, esse auto de fé, todos os livros terem sido queimados, essa grande quantidade de livros, de um lado, né, foi uma grande repressão, né, você tem um grande grupo de pessoas dentro da Igreja Católica que são proibidas mais tarde de ler o livro, mas, por outro lado, isso instigou um outro grande grupo de pessoas a querer ler. Sim. Aquelas pessoas que já tinham uma mente um pouco mais aberta e que perceberam, a Igreja Católica queimou os livros, proibiu a leitura. Eu quero saber o que tem nesse livro. Exatamente. Então, é o que a gente às vezes fala assim, o tiro saiu pela culatra, porque acabou tendo esse ato, né, de repressão, acabou incentivando muitas pessoas a quererem ler o Livro dos Espíritos. Isso é interessante. Sim. E até hoje isso acontece, né? E a primeira tradução do Livro dos Espíritos chegou no Brasil apenas muitos anos depois. Lá na França, o livro já estava na 20ª edição, quando foi lançada a primeira aqui no Brasil, né, que foi realizada pelo Dr. Travassos. Ele era médico e, sob o pseudônimo de Fortúnio, é que ele fez essa tradução no ano de 1875. E olha que dado interessante. A publicação, ela foi feita aqui no Brasil, né, por uma... Foi eco ou foi você falando? Não, falei não. Foi eco. Tá dando microfonia para mim. Acontece.
A primeira publicação foi feita somente muitos anos depois, né? De 1875 para 1857, temos quantos anos? 18 anos. Olha só, né? Como que a gente vê que as coisas não foram fáceis também, né? Lá na França já estavam avançados com outras obras. Já tinham lançado o livro dos médiuns, né? Já tinham lançado o livro O Evangelho, e no Brasil estava ainda para ser lançado, em 1875. Mas é aquela coisa, será que se tivesse vindo antes, teria alcançado o que alcançou? Acho que foi no momento certo, né? Também tem isso. E não existiam, obviamente, editoras que publicassem livros espíritas. E aí a primeira editora ela foi fundada em 1844, né? Por um jovem chamado Baptiste Louis Garnier, né? E ele é de origem, ele tinha 21 anos na época, quando ele fundou, foi anos antes, né? Mas ele tinha 21 anos e ele era da onde? Da França. Então a gente vê que o berço foi realmente na França, né? Sim. Em 1844, esse jovem de 21 anos, aqui no Brasil, de origem francesa, inaugura uma editora que anos depois vai aceitar publicar a tradução do Livro dos Espíritos. Será que esses 18 anos de diferença não eram necessários para a editora poder se consolidar? Para ele poder angariar também a habilidade de profissionalismo para poder lidar com a situação? Né? Porque também no Brasil houve uma perseguição para o livro, naturalmente. Né? Se fosse uma editora sem experiência ou sem uma base sólida, ia dar certo. Né? Então, como a Jane falou, tudo tem o seu tempo, tudo tem um planejamento, por mais que a gente não consiga compreender, né? É aquela velha história que não existem coincidências, né? Sim. Interessante você comentando do jovem, né? Que ele fundou, tinha só 21 anos, né? E a gente percebe como, dentro do espiritismo, teve uma grande participação de pessoas jovens. Sim, desde a codificação, né? Sim. As jovens de 14, 16 anos, 18. Então, assim, como você percebe, e isso possivelmente porque vindo uma sociedade, né, na França, muito católica, então precisavam de pessoas que tivessem a mente um pouco mais aberta. Não que não houvessem adultos com a mente aberta, tanto que Kardec era adulto e vários que participaram, né, da construção do Livro dos Espíritos eram pessoas de uma idade mais avançada. Mas os jovens, por ter essa mente mais aberta, não estarem presos a tantos conceitos pré-concebidos, eu acredito que isso facilitou, né, essa possibilidade desse trabalho. E aí, quando esse jovem, né, ele cria essa editora no Brasil, demora um tempo, e aí vem, como você colocou, o tradutor, que também foi uma peça extremamente importante, muita gente não sabe disso, né, que eu acho que tudo tinha que ser nessa época mesmo, porque o doutor Travassos, ele traduz o Livro dos Espíritos, depois ele traduziu outras obras de Kardec também, mas o que muita gente não sabe é que foi pela mão do doutor Travassos que Bezerra de Menezes recebe pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, Bezerra de Menezes, que vem a ser um grande nome dentro do espiritismo no Brasil, teve acesso ao livro pela mão do tradutor. Sim. Então, tinha que ser aquela época para vir, para que tivesse o doutor Travassos para poder fazer esse processo. Acho que tudo vai se encaixando. Exatamente. E é aquela questão, por mais que a gente considere que foi tudo muito fácil, não foi, né? Hoje em dia, adquirir o Livro dos Espíritos é facílimo, né? Praticamente em qualquer livraria você consegue encontrar, você digita na internet, você consegue comprar fácil. Mas para tudo isso acontecer, olha o quanto de coisa não aconteceu, olha, né, o tanto de tempo que não levou, quase 20 anos. Se a gente for contar, inclusive, a parte do Kardec escrevendo o livro, né, fazendo a análise, 20 anos ou mais, né, para chegar no Brasil. Sim. Olha só, toda a complexidade. E aí,
isso nos incentiva também a não esmorecer, né? Diante das dificuldades. Tanto teve algumas questões no próprio Brasil, porque a gente vê muito da questão da perseguição lá na Europa. Mas é só, como você comentou, o tradutor usou um pseudônimo. Sim. Por que será? Né? Justamente porque existia também, não era tão bem visto. Então, assim, as pessoas que se propuseram a propagar a doutrina espírita fizeram por amor mesmo, por um compromisso que assumiram. Não eram querendo reconhecimento, querendo fama, muito pelo contrário, eles se escondiam para conseguir sobreviver muitas vezes. O espiritismo era crime no Código Penal de 1890. Isso. Olha só o que diz, né? Que quem fosse visto praticando o espiritismo podia ser punido com pena de prisão de até 6 meses e ainda podia, né, pagar multa de 500 mil réis. Como é que pode, né? Hoje a gente sofre com a intolerância, mas se a gente for olhar para trás, nós evoluímos muito. Sim. Exatamente. Você no Brasil, enquanto... Oi, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que enquanto aí o espiritismo estava, então, avançando no Brasil, ganhando aqui as terras brasileiras, lá na França começou a entrar em mais crise ainda, né? Principalmente quando Amélie desencarnou, né? A Livraria Espírita, fundada por Kardec, ela entrou em liquidação, né? Ou seja, entrou em falência e faliu de vez quando Amélie morreu, faleceu. Né? E aí a gente vê, olha só, a primeira livraria espírita do mundo, fundada pelos codificadores, não resistiu. Mas ao mesmo tempo que você vê o declínio, numa mesma época, né? Você vê o declínio na Europa, você vê a evolução crescente no Brasil. Exatamente. Então, entrou em declínio na Europa, né? É uma pena, né? Mas já existia uma programação de que ia nascer lá, mas que todo o avanço, né, maior do espiritismo ia acontecer aqui. Então, já era uma coisa prevista pela própria espiritualidade, essa ascensão no Brasil. Sim, a gente verifica que, por exemplo, a questão de publicação de livros é só no Brasil que existe praticamente, né? É o berço da literatura espírita. No ano passado, a gente fez um levantamento e foram para mais, muito, muito mais do que 100 mil livros impressos, né? Levando em conta aí um estudo que a gente fez com 8 editoras. Mais de 100 mil livros fácil. Em um único ano. O Brasil, ele abraçou, né? Já era uma proposta da espiritualidade, ele abraçou. E é interessante, você colocou, né? Que vai sendo colocado a cada ano mais livros, fora as revistas, né? Como o próprio Letra Espírita tem. A internet também é uma forma maravilhosa de propagar a doutrina. E os anos vão se passando, as informações, né, vão chegando, mas a base, as informações que vieram primeiro, que é principalmente o Livro dos Espíritos, continua lá, como uma base sólida. Mas a gente tem que saber interpretar de acordo com o tempo. Exatamente, a gente tem que entender, porque uma coisa que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender é que, e isso vale para qualquer texto, né, que tenha questão religiosa, até a própria Bíblia. A espiritualidade, ela vai trazer informação sempre respeitando as limitações intelectuais da época. Então, houve uma época em que era possível trazer determinados ensinamentos, vieram os 10 mandamentos. Depois veio Jesus, onde as pessoas já tinham um pouquinho mais de possibilidade de compreender, ele trouxe de uma outra forma. Então, à medida em que vai passando o tempo e as pessoas vão crescendo intelectualmente e moralmente, a espiritualidade ela vai tendo a capacidade, a possibilidade, na verdade, de trazer os ensinamentos de uma forma mais ampla. Sim. Então, quando você lê o Livro dos Espíritos, você fala, mas não é assim mais. Não é assim que eu acho que acontece, porque a ciência já mostrou que é de outro jeito. A espiritualidade não poderia, de jeito nenhum,
propor uma coisa que a ciência ainda desconhecia. Sim. Porque as pessoas na época não iriam aceitar e nem teriam a capacidade de compreender. E eu acho interessante que tem um exemplo claro disso no próprio Livro dos Espíritos. Como eu comentei lá no início, a primeira edição tinha 501 perguntas e respostas, a segunda, 1019. Só que muita gente não sabe que também houveram algumas alterações na interpretações de algumas das respostas. Sim. Principalmente nas respostas das perguntas ligadas à evolução do homem enquanto animal. Por quê? Porque a primeira edição foi de 1857. Em 1859, sai a teoria da evolução de Charles Darwin. A partir do momento em que a teoria da evolução ela já foi publicada, aí sim, agora a gente pode falar dessa forma. Não quer dizer que antes estava errado, só que não tinha possibilidade de trazer uma informação se as pessoas não tinham conhecimento a respeito. Sim. Nem os próprios médios talvez teriam dificuldade de trazer alguma coisa. Então, a gente tem que ter a visão, quando lê o Livro dos Espíritos, quando lê qualquer texto que traga essas verdades, que existe um contexto. O contexto da época, entender que naquela época não poderia ser trazido como pode ser trazido hoje. Então, essa visão, por isso é importante ler, essa visão crítica, porque se você pega, alguém lê e te fala, a pessoa fala assim, é assim. Se você vai lá e lê, mas tem essa visão crítica de entender o contexto da época e pegar todas as informações que nós já temos hoje e associar isso, você vai perceber que o Livro dos Espíritos nunca vai ser ultrapassado. Sim. A verdade, ela sempre vai ser a mesma. Mas à medida em que a gente avança intelectualmente e moralmente, a gente tem a capacidade de compreender essa verdade de uma forma mais ampla, vamos colocar assim, né? A gente consegue enxergar melhor. Então, por isso precisa dessa visão crítica, de entender que existe uma história, o contexto histórico das pessoas da época. E isso vale para todos os livros que vieram depois, não só o Livro dos Espíritos. Exatamente. Muito boa a sua reflexão final, porque já chegamos ao término. Bem rápido, né? Bom, esperamos que todos tenham gostado, né, da nossa breve reflexão. A gente falou um pouquinho sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, sobre um pouco do contexto histórico dele. É o principal livro da doutrina espírita, então pesquisem, estudem. Se tem dúvida, não desanime, busque sanar com outras pessoas, pesquisando por conta própria, tá? E no nosso próximo vídeo, a gente vai falar, né, sobre o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro da codificação. Não foi o Evangelho, como um monte de gente pensa. Depois do Livro dos Espíritos, não veio o Evangelho, veio o Livro dos Médiuns. E a gente vai falar especificamente sobre ele no nosso próximo vídeo da série Conhecendo as Obras Básicas. Jeane, muito bom ter você aqui. Gratidão pela sua participação. Gratidão também a todos os que nos assistiram. Eu que agradeço a todos. Tchau. Tchau.